Olá, amigos do blog da comunicação, começando mais um podcast, mais um Comunicast, né, o podcast do blog da comunicação. E hoje a gente vai falar sobre a Copa das Confederações, competição bem importante, né, do calendário do futebol internacional. É um evento que começa já na semana que vem aqui no Brasil. Vai servir como um teste importante tanto para o Brasil dentro de campo quanto fora, né, para a gente ver como está a estrutura do nosso país para o Mundial do ano que vem. E hoje eu vou conversar com 3 colunistas lá do blog, o André Ítalo, está falando diretamente de Fortaleza, uma das sedes da Copa das Confederações, com o Eric Rodrigues e o Leandro Lopes, esses dois estão aqui em São Paulo, assim como eu, e a gente vai falar um pouquinho sobre o evento, sobre a estrutura, sobre os times, e também no final dar uns palpites aí sobre a competição. Bem-vindos, amigos, podem dar aí o seu alô pro pessoal. Oi, Guilherme, oi, Eric, oi, Leandro, oi, ouvinte do blog da comunicação. É um prazer estar mais uma vez participando de um podcast do blog, mais uma vez falando sobre futebol e agora sobre a Copa das Confederações, né? Isso que é uma novidade aqui no Brasil, né? De como a Copa das Confederações é uma competição recente, acho que tem uns 20 e poucos anos. Essa é a primeira vez que o Brasil vai sediar. E a expectativa é boa, né? Vamos ver o que vai acontecer. Oi, Guilherme, oi, André, oi, Leandro, boa noite. Um prazer falar com vocês mais uma vez sobre o futebol, a Copa das Confederações especificamente. E acho que a gente tem que analisar também o time, mas também o país para receber esse evento mundial aí como preparativo para a Copa o ano que vem. Eric, André, Guilherme, é um prazer falar com vocês, é um prazer estar aqui de novo. Futebol é um assunto que todo mundo gosta e prometer o pitaco nesses times, é um prazer. Legal. Bom, vamos então começar falando mais propriamente dito dos times, né? Depois a gente fala da estrutura. A seleção brasileira jogou, né? Fez 2 amistosos aqui no Brasil contra a Inglaterra, no Maracanã, empatou 2-2 e ganhou da França, né, no final de semana 3-0. Foram 2 atuações assim que não empolgaram muito a torcida, né? A própria mídia também não morreu muito de amores com a atuação, né? O Felipão continua sendo contestado por uma parte da torcida, da mídia também. E a gente viu aí algumas novidades, né? O Luiz Gustavo, né, que é reserva no Bayern de Munique, jogando como titular. A gente viu o Felipe Luiz na lateral esquerda também sendo testado. Enfim, a gente está vendo aí o Felipão começando a dar uma cara para esse time, né? Coisa que o Mano Menezes não conseguiu enquanto foi técnico. O que vocês estão achando da seleção baseado nesses 2 amistosos, né? Vocês acham que a seleção está se encontrando? Acha que esse time consegue superar até a Espanha, né? Que é a grande favorita para ganhar a Copa das Confederações? Qual a opinião de vocês a respeito da seleção brasileira? Olha, Guilherme, assim, eu concordo contigo quando você fala que o Filipão tá encontrando um time aí, tá conseguindo formar uma equipe, coisa que o Mano tava até conseguindo começar a fazer, né, quando ele foi demitido, mas e o Filipão tá conseguindo de maneira bem mais rápida. Mas eu ainda assim não estou empolgado. Acho que o time tá melhor do que o do Mano, mas, por exemplo, a gente ganhou de 3-0 da França, mas aquele time da França era muito ruim. Nunca vi um time da França tão ruim na minha vida. Aquele goleiro não acertava nenhuma reposição de bola. O Neymar apagadíssimo na partida. Acho que talvez o destaque. Ah, eu sinceramente estou surpreso com o Fred. Não imaginava que o Fred ia conseguir se firmar. Eu ia dizer que ele tá bem, né? Mas não dá pra dizer que tá bem, né? Mas se firmar é um bom verbo, é um bom verbo. Como eu escrevi no blog da comunicação, eu tô enxergando o Fred mais ou menos como eu enxergava o Luiz Fabiano na época do Dunga, né? Não é aquele craque, não é o Ronaldo Fenômeno, não é o Romário, mas é aquele cara que tá fazendo ali o dele, né? Quando a bola cai no pé, ele bota pra dentro. Quando ele tem a oportunidade de dar um passe, ele tá fazendo ali o feijão com arroz, tá fazendo direitinho. Acho positivo também o retorno do Júlio César, por 2 motivos. Primeiro, porque a gente não tinha um goleiro que passasse confiança para a torcida, e eu acho que o Júlio César é um goleiro que passa confiança para a torcida de uma maneira geral. E segundo, porque ele é um goleiro muito experiente, né? E o time como um todo é muito jovem.
Então você tem um jogador da idade do Júlio César, que já disputou a Copa do Mundo em 2010, eu acho que é importante pro grupo, né? Eu tava vendo agora no Globoesporte.com, só 3 jogadores disputaram a Copa, a Copa passada, o Júlio César, o Daniel Alves e o Thiago Silva, sendo que o Thiago Silva e o Daniel Alves eram reservas, né? O Júlio César era muito titular. É, Então eu acho que a presença dele é muito importante por causa disso. Enfim, eu acho que Copa das Confederações não vai dar pra gente não. Acho que vai acabar dando Espanha mesmo. Mas eu acho que vai ser muito bom pra esse time ganhar ritmo de jogo, ganhar entrosamento. Pra quem sabe, na Copa do Mundo, a gente conseguir, quem sabe, uma semifinal, né? até porque a Copa das Confederações, até pro Brasil, não é uma prioridade, né? A prioridade é formar o time, né? Isso. Legal. E vocês, Eric e Leandro, o que vocês podem falar sobre a seleção? Bom, eu também vejo um time, perdão, em formação. O trabalho do Mano, por mais que se contestasse o próprio técnico em si, ele estava dando resultados no segundo semestre do ano passado. E aí, por questões políticas, ele foi tirado do cargo. E o Filipão veio às pressas para montar o time. Aparentemente, ele está conseguindo, mas o mérito maior do Filipão, para mim, é motivar o grupo, né? Disso, ninguém pode negar o mérito dele. Ele fez o Palmeiras, um time muito simples do Palmeiras, ganhar a Copa do Brasil ano passado. Ele sempre destacou por isso, por fazer uma família escolar e nos seus grupos. Tudo bem que não deu certo no Chelsea, enfim. Mas, o destaque dele sempre foi pro lado psicológico. E aí, eu acredito que ele vai conseguir fazer os caras jogarem pelo país, pela Copa ser no país, e aí toda aquela patriotada, envolver a torcida, e isso pode levar o time bem longe, por mais que tenha deficiências técnicas, porque é um campeonato de tiro curto. Então, para essa Copa das Confederações, eu também acho que a Espanha vença, mas o Brasil, se não ganhar, pelo menos vai ficar bem com a torcida, porque deve fazer uma campanha boa baseado nisso, nessa motivação que o Filipão tem como seu principal fator, porque é um técnico já ultrapassado, é autoritário, nas entrevistas coletivas dele ele sempre é desagradável em alguns momentos, ninguém pode questionar. Então não é um profissional que acrescenta mais nada ao futebol, não traz novidade tática nenhuma. Mas o motivacional, essa capacidade dele de motivar os jogadores e aí depois sair batendo no peito e xingar a imprensa e parte da torcida, isso vai fazer com que os jogadores comprem essa ideia e vai fazer eles correrem e com certeza vai criar um time competitivo que pode chegar longe. Então, eu concordo com o Eric quando ele diz que o Brasil vai ficar bem com a torcida, até porque eu acho difícil não fazer uma campanha boa nessa Copa das Confederações. Embora o grupo não seja lá dos mais fáceis, não sejam exatamente babas, não sejam Taitis que o Brasil vai enfrentar, mas é complicado pelo menos não se classificar, né? Seria um desastre imensurável. E assim, eu não sei se a torcida vai ter paciência para entender que o Filipão precisa começar um trabalho, né? Que isso é só um começo de trabalho. A gente não entendeu muito bem a demissão do Mano, porque quando pareceu que daria certo, quando pareceu que podia dar certo, ele foi demitido. Quando o trabalho pareceu caminhar, foi quando ele foi interrompido. E o Filipão precisa de um tempo para maturar uma equipe, é o ponto forte dele. A gente sempre fala e sempre brinca da família escolar, e você no começo da transmissão falou do Luiz Gustavo, ser reserva do Bayern, titular na seleção, mas é o tipo de jogador que ele gosta de ter no grupo, o tipo de jogador que desarma, o cão de guarda, né, o velho cão de guarda. E eu não sei e esse tipo de jogador, junto com o Paulinho, com o Hernanes, com o Oscar, é o tipo de formação que só vai funcionar se tiver tempo de trabalho. E tempo de trabalho em seleção não é lá uma coisa que se pode esbanjar, né? Não sei se a torcida vai ter paciência para esperar por isso. Também é difícil apostar que o Brasil consiga levar a Copa das Confederações, embora esteja jogando em casa. Ainda que eu acho que isso não vai fazer muita diferença, porque o torcedor brasileiro de estádio não é como a torcida do Corinthians no Pacaembu, ou como a torcida do Flamengo. É um torcedor mais de jogar as coisas no chão, jogar aquela cachirola, né, no gramado. Então, não acho que vai fazer tanta diferença, mas a Espanha deve levar, porque é o time mais pronto, sem dúvida nenhuma, de todos que estão aí. Só para complementar nesse aspecto da seleção, a gente viu que o time aos poucos vai se acertando, né? Sim. Testou os laterais, vai testando no meio, né? Começou com o Fernando, depois já colocou o Luiz Gustavo, manteve o Hulk, né? Que muita gente criticou, mas não jogou tão mal, né? Nesses 2 últimos jogos, né? Contra a Inglaterra e contra a França.
e vai aos poucos ali acertando um time, né, no estilo dele, né, como o Eric comentou também, ele já é um técnico um pouco ultrapassado nesse quesito, né, ele não se modernizou tanto no seu estilo de armar times, né. E eu também acho que não dá para esperar assim o Felipão revolucionando a seleção, né? Vai ser isso aí e vamos ver o que dá, né? Resta saber se a torcida vai ter paciência para esperar esse processo todo. Sim, esse caso também. E... Ô Guilherme, só uma coisa. Pode falar. Queria só fazer uma provocação aqui. Eu escutei hoje um amigo meu questionando a titularidade do Neymar no time da seleção. Queria saber o que vocês acham disso. Porque o argumento dele era o seguinte: é aquela coisa de colocar o cara no banco para ver se ele se motiva mais para poder voltar a jogar bem depois. O que vocês acham disso? Eu li até um texto do Júlio Gomes, né, que é repórter, era jornalista da ESPN, agora está no UOL, ele tem um blog lá, que ele falou isso, né, que hoje o Hulk está muito melhor que o Neymar na seleção e que ele não vê assim, ele vê o Neymar meio que perdido no time, né, não se encaixou no esquema. Eu acho que o Neymar tá, sei lá, faz tempo que ele não tá jogando tudo que ele jogava, né, parece que ele tá um pouco, parece que ele não se encaixou, né, no time do Filipão. E acho difícil, né, ele ir pro banco, né, tendo toda a mídia atrás dele, os patrocinadores, clamor, né, tem todas essas coisas extra-campo, eu acho muito difícil ele parar no banco. Acho que o Filipão não teria coragem de pôr ele no banco, não. Eu também acho que não é válido. É o jogador, é o melhor jogador que a gente tem, é o jogador que pode desequilibrar. Não sei se serviria como uma motivação. Acho que é mais servir para a torcida criticar o Filipão, ia criar um inferno na seleção ainda maior. Acho que o jogar bem ou não é só questão das peças que estão do lado. Quer dizer, agora no Santos ele era a única estrela ali. A bola tinha que chegar nele, ou ele faz algo diferente ou faz, não tem uma opção. No Brasil tem quem divida com ele a responsabilidade, é só dar tempo. O brasileiro cobra demais também. O Neymar definitivamente não vive uma fase boa como em 2011, né? O ano passado ele já ficou entre o Santos e a seleção, não rendeu o que se espera dele. O time do Santos também não colaborou, é lógico, ele tocava para os companheiros e recebia desculpa, aí também não dá só para recriminar o cara. E na seleção ele não desenvolve o mesmo futebol que ele já apresentou, parece que ele está tímido, né? Ele não assumiu o time como dele, apesar de ser a grande estrela, de estar na capa de revistas internacionais e ter todo esse protagonismo, por enquanto ele não assumiu ainda essa condição. Mas eu acredito que ele tem o potencial para se desenvolver bem mais e apresentar um bom futebol, até nessa Copa das Confederações já. Não acho que o Filipão pode pôr ele no banco, porque as opções não são tão boas. E isso serve para dar um crédito para ele. Às vezes precisa dar um grau maior de confiança para um jogador no momento que ele está um período de turbulência, e aí ver se ele apresenta resultados. E aí, se não, aí tem opções como o Lucas, talvez, ou o próprio Hulk, pelo menos para dar uma chacoalhada. Mas por enquanto eu ainda manteria a aposta nele. Acho que todo mundo está de acordo, né? E todo mundo também está de acordo que a Espanha é a grande favorita, né? A Espanha que manteve essa base aí, vem mantendo essa base desde a Eurocopa de 2008, né, quando foi campeã. Desde então sai jogador, né, por exemplo, sai jogadores mais rodados, né, por exemplo, o Puyol não está jogando na seleção, mas entrou outros jogadores, né, entrou o Jordi Alba, Sérgio Ramos também, que jogava como lateral, está jogando como zagueiro, aparece em meias, atrás de meias na Espanha de muita qualidade. Enfim, a Espanha vai conseguindo manter, né, o bom nível, o bom futebol. E chega, como a gente discutiu aqui, como grande favorita. O que vocês acham, não só do time espanhol, mas das outras equipes? Acham que dá para ter uma zebra? Se vai a Itália chegando numa final, né? A Itália que costuma sempre ir aos trancos e barrancos e chegar, né? O próprio Uruguai que está mal nas eliminatórias, mas a Copa das Confederações pode ser um torneio que mude, né, esse paradigma. Ou se vocês não perderam o juízo e quiserem apostar no Tahiti também. Eu acho que a Espanha é favorita não só pelo que ela vem apresentando nos últimos anos, pelos títulos que ela ganhou, as últimas competições que disputou, a Euro, a Copa,
as duas Euros e a Copa, mas também por falta de opção, né? Por exemplo, quando a gente pensa em Copa do Mundo, a gente pensa na Espanha e pensa também na Alemanha, né? Agora não tem a Alemanha, tem só a Espanha. Então, a gente pensa em Holanda também, mas não tem Holanda. Então, acaba sobrando para a Espanha esse status de favorito e só para ela, né? O Brasil, eu tipo, tirando a Espanha, eu acho que tirando a Espanha, sobe o Brasil. E o Brasil é tudo isso que a gente acabou de falar, entendeu? Eu acho que a É, Espanha está muito na frente em relação às outras equipes. Mas, falando de possibilidade de zebra, acho que o próprio Brasil, né? Não dá pra dizer que o Brasil é uma zebra, né? Jogando em casa, a seleção brasileira e tal, tradicional. Não dá pra dizer que é uma zebra, mas acho que o Brasil pode, de repente. A gente falou aqui que ninguém aqui acredita no Brasil, né? Mas não acharia tão um absurdo se o Brasil ganhasse a Copa das Confederações, né? Tá em casa, o time tá em formação, tá melhorando, ganhou aí da França, né? A França ruim, ganhou. É, a Itália, como sempre, eu parei de falar mal da Itália depois da última Eurocopa, porque falei que a Itália não ia passar nem na primeira fase, chegaram na final. Eu esqueci que a Itália era a Itália. Mas, sinceramente, não consigo ver muita possibilidade de zebra, não. Acho que vai dar a Espanha mesmo, não tem muito pra onde correr. Mas se der, acho que vai ter um Brasil e Itália aí brigando por fora, né? até porque tem um outro fator também que pode influenciar, que é a questão física, né? Que os jogadores, a maioria atuar na Europa, estão vindo de uma temporada bem desgastante, né? Então não sei se o físico vai pesar também, né? É, Na mas na última, Copa é assim também. se bem que na última Copa das Confederações a Espanha também chegou com assim status de favorita É e verdade. acabou ficando pelo meio do caminho, né? Mas eu acredito que não, dessa vez não, mas pode ser que Então, algum atleta sinta até o peso, né, da temporada e não renda tão bem, né, na Copa das Confederações, né? Como foi com a própria Espanha na Copa de 2010, né? Não foi aquele time brilhante, né? Foi muito alguns jogos muito burocrática, né? E com os atletas sentindo, né, o efeito de uma temporada inteira. e tem outro detalhe também, quase nunca, acho que nunca o campeão da Copa das Confederações é também o campeão da Copa do Mundo. Sim, é Então verdade. eu acho que na Copa das Confederações os times não entram com aquela mesma motivação de Copa do Mundo, sabe? Acaba dando espaço para quem se importa mais com esse tipo de competição, como é o caso do Brasil, né? O Brasil, a gente quer ganhar tudo. Então, eu acho que a seleção brasileira acaba saindo na frente nesse tipo de competição, tanto que ganhar as últimas, porque eu acho que se importa mais, né? Eu não vi, aí, por exemplo, na última Copa das Confederações, a Itália participou, né? A Espanha também, inclusive. E Uhum. eu não vi nenhuma das duas tanta motivação, tanta empolgação com a competição. Eu acho que eles encararam mais como um teste, o que realmente é a Copa das Confederações, né? É um teste. Então, talvez, olhando por esse lado, talvez o Brasil consiga até beliscar alguma coisa. É, O André falou da Itália, e eu costumo comentar com os amigos que a Itália é o boca das seleções. Tá sempre mal, sempre se classifica com 1-0, aquele gol chorado, a bola bate no zagueiro, na trave e entra, e aí vai passando. Passa nos pênaltis, passa num 1 a Erro do 1 juiz. um erro do juiz, e vai chegando. Então a Itália também sempre fica com o pé atrás, porque sempre parece um time burocrático, velho. O futebol italiano está num momento ruim, o campeonato italiano já não é o que era há 10 anos, quando tinha grandes estrelas, times fortes, mas mesmo assim ainda tem uma equipe que dá trabalho. Eu acredito que passe junto com o Brasil dessa primeira fase, e aí numa semifinal pode trazer problema ao seu adversário. Mas eu também ainda fico com a Espanha para apostar. Talvez a questão física pese um pouco. Mas aí também o Brasil tem muitos jogadores que estavam na Europa e também estão no mesmo estágio, né? De fim de temporada e tal. E esse fator que o André falou de encarar a Copa das Confederações sem tanta seriedade é outra coisa que também pode pesar. Você vê, a Itália já chegou hoje, o pessoal já foi pra praia, já foi fazer turismo, né? Que é lógico, tá no Rio, isso é normal. Qualquer estrangeiro, até eu que sou paulistano, vou pro Rio, fico maravilhado com a beleza da cidade. Então pode ser que se leve, não tenha tanta cobrança da imprensa, da torcida, o pessoal leve na boa. Mas a Itália, assim, depois da Espanha, é a minha segunda aposta junto com o Brasil. o próprio técnico da Itália deu uma entrevista hoje falando que a Itália não tá assim, não vem para a Copa das Confederações com o objetivo de ganhar, né? E também disse que nem na Copa de 2014 vem com o objetivo de ganhar, né? Vem com o objetivo de chegar onde chegar, né?
Mas a gente sabe como que é a Itália, né? Vai chegando. Mas tem o México também, né, pô? A gente tá esquecendo do México. Sim. Tem o México, tem o próprio Uruguai, né? Que tem um time. Foi bem na última Copa, mas nas eliminatórias agora tá muito mal, né? Correndo o risco de nem se classificar. Mas tem um bom time também. Então, esses outros clubes, essas outras seleções podem até beliscar ali um empate, sei lá, com a própria Espanha, né? Dependendo da circunstância do jogo. Ou com o próprio Brasil também. Com certeza. Vocês querem falar mais de alguma seleção? Eu passei a última Euro inteira, absolutamente inteira, apostando contra a Espanha. Em todas as fases, contra todos os adversários, eu postei contra a Espanha. Eu não consigo mais fazer isso. É difícil, eu não suporto o futebol da Espanha. É legal de ver o controle, é legal de ver o talento dos jogadores, mas é um futebol, não sei, acho que me enjoou. É porque não tem como falar mal, né? Eu vou ficar tentando falar mal e não vou encontrar as palavras porque não tem como. Eu acho que simplesmente me enjoou. É difícil apostar em outra seleção nessa Copa das Confederações. O Brasil pode, claro, conseguir alguma coisa. A gente tem jogadores de muito talento individual absurdo que a nossa seleção tem. Mas é realmente difícil apostar. E a Itália é bem isso que o Eric falou, cara. É bonito ver. Aí já é muito mais emocionante, é muito mais legal de assistir a passagem com a bola batendo no goleiro, no juiz, na trave entrando, ou nos pênaltis, do que esse futebol da Espanha que você sabe que uma hora vai fazer um gol e aí vai impedir a outra seleção de jogar. É quase jogar um videogame, sabe? Um Pro Evolution que você toca a bola para um lado pro outro, o adversário não pega a bola e não faz o gol. É louco de ver, mas é difícil acreditar em zebra. Acho que dá pra apontar o México que o André falou. Pode ser, o México é uma das seleções que não vem pra Copa do Mundo com possibilidade de ganhar. Sabe que se ganha uma Copa das Confederações, por exemplo, no país vai ganhar um status de grande competição. Então é um dos times que vai dar importância, de fato, que o Eric mencionou pro torneio. Acho que o México é a possibilidade, mas pro México passar, a gente tem que acreditar que ou o Brasil ou a Itália ficam pelo caminho. É difícil também. Se bem que nos últimos anos o Brasil tá penando contra o México, né? Com certeza. Com certeza. Agora já pensou passam Itália e México? Nossa. Aí vamos ter que aguentar o Filipão xingando todo mundo. Né? Então. E seguindo aí o nosso podcast, vamos falar um pouquinho sobre a organização da Copa das Confederações, né? O André que está em Fortaleza pode falar um pouco mais sobre o Castelão, sobre como que a cidade está se comportando pro evento, né? A gente viu aí as arenas, as novas arenas sendo entregues, né? Estão muito bonitas, muito novas, mas a gente viu reclamações, né? De gente que reclamou do acesso ao estádio, de muito entulho próximo das obras, de pessoas que não estão respeitando o lugar marcado, da dificuldade de comprar ingresso. A gente viu tudo isso daí, né? O toldo lá da Fonte Nova caiu depois de uma chuva. Mas as arenas ficaram super modernas, né? Os vestiários, os acessos ao campo, o gramado, tudo funcionando muito bem. O que vocês podem falar aí sobre as impressões, né, dessas novas arenas? E o André também para falar um pouquinho de Fortaleza, né? Como que a cidade está se preparando para receber o evento. Bem, Guilherme, assim, em relação ao Castelão, a gente não tem o que falar não. O estádio está praticamente perfeito. Tá muito bom. Eu não fui em nenhum jogo até hoje, desde que ele foi inaugurado, mas eu fui no show do Paul McCartney, em maio, e eu fiquei realmente muito impressionado, tá? Coisa assim de primeiro mundo. Quando eu fiz intercâmbio, eu lembro que eu cheguei a visitar alguns estádios da Europa para assistir a jogos, ou então até mesmo para visitar, e os que eu visitei, acho que o Castelão é o melhor. Hoje, né? Pra vocês verem como os caras capricharam mesmo. Acho que é bairrismo isso aí, hein? Não. É porque o ideal seria que eu comparasse com os outros estádios que ficaram próximos também, né? Mas eu não sei como falar porque eu não conhecia ainda os outros estádios. Aí o Castelão ficou muito bom. O problema é o que estava sendo previsto desde sempre, né? O entorno. No próprio show do Paul McCartney foi um inferno para chegar no estádio. Muita coisa em obra ainda no entorno, porque o que eles estão fazendo ao redor do Castelão é alargar as vias que dão acesso ao estádio
justamente para desafogar o trânsito. Só que como esse alargamento ainda está acontecendo, né, ainda está em obra, para a Copa das Confederações ela vai continuar assim e vai ter muita gente tendo dificuldade para chegar no Castelão. Quem vai ganhar dinheiro com isso é quem for fretar ônibus, os taxistas, porque eu pelo menos não vou querer pegar o carro, sair da minha casa e ir até o Castelão e enfrentar um trânsito desse só para poder chegar no estádio. Eu vou preferir ir de ônibus, ou pegar um táxi, ou dividir um táxi com os amigos, alguma coisa nesse sentido. Outro problema que eu vejo também, mas aí é uma coisa mais estrutural mesmo, que é a questão de que a rede hoteleira daqui de Fortaleza é muito distante do estádio, né? O estádio é muito afastado. Eu acho que o pessoal de Recife vai encontrar o mesmo problema, já que o estádio foi construído numa cidade da região metropolitana. E a parte turística, né, que é onde os turistas vão ficar, onde até os próprios jogadores vão ficar, né? Os hotéis onde os jogadores da Espanha, da Nigéria e do Brasil vão se hospedar aqui em Fortaleza, ficam todos na beira-mar. Vocês não conhecem, mas é muito longe do Castelão. E não tem transporte fácil, né? Não tem linha de metrô que vai até lá, não tem... Ônibus tem vários, mas é aquela coisa, né? E outra coisa que eu tô notando também aqui em Fortaleza é que eu acho que tá rolando uma decepção dos fortalezenses em relação ao que vai ser a Copa das Confederações, porque eu acho que criou-se no imaginário das pessoas, e a própria imprensa vendeu isso, né? Que a Copa das Confederações seria quase tão atrativa quanto a Copa do Mundo, né? Sendo que você vê, 97% dos ingressos foram vendidos para brasileiros. Desses 97, 72 foram para cearenses. E 22, 20 e pouco para pessoas de outros estados, brasileiros de outros estados. Então, aquela imagem de gente andando na rua, gringo, com a bandeira da Itália, correndo para um lado e para o outro, isso aí a gente não vai ver na Copa das Confederações. Vai ser só brasileiro. O cara que queria vender o artesanato dele para gringo, ele vai ficar meio decepcionado quando acabar a competição. Acho que, por exemplo, outro exemplo bom também, tinha muita gente alugando suas casas que são próximas ao Castelão. Tipo, o cara pensava assim, eu moro perto do Castelão, mas como o Castelão é longe da praia, eu vou alugar aqui a minha casa, vai vir um monte de gringo aqui, eles vão pagar 20 mil reais pra ficar um mês na minha casa, e eu vou ganhar dinheiro com isso. Sendo que ninguém vai pagar 20 mil reais pra passar 15 dias. 15 dias, né? Não é nem um mês. Os caras botavam no anúncio lá, um mês, de casa tal, perto do Castelão. Sendo que a Copa das Confederações só dura 15 dias, e o cara não vai ficar 15 dias numa cidade só, né? Vamos supor, eu sou espanhol, e eu venho ver o jogo da Espanha. Eu venho só pro jogo da Espanha. Não vou ficar pra ver Brasil e... Bem, posso ficar pra ver Brasil e México. Mas, enfim... Nigéria e Tahiti, né? Enfim, quando a Espanha for jogar contra o Japão, quando a Espanha for jogar contra a Itália, contra o Tahiti, contra o Uruguai, o cara vai querer ir pra outra cidade, o cara não vai ficar aqui. Então, ninguém alugou nada, ninguém tá ganhando dinheiro com isso. No máximo quem vai ganhar dinheiro com isso é o cara que vai fretar o ônibus, porque o acesso é difícil. É basicamente isso. Eu acho que tá rolando um desapontamento dos fortalezenses. Eu acho que das outras cidades tá rolando isso também. Não sei se algum de vocês tentou comprar ingresso, né, para os jogos, mas muita gente reclamou, né, da dificuldade de comprar ingresso, né? A própria FIFA também pediu desculpas pelo atendimento, né? Se vocês quiserem também falar sobre isso, ou se vocês tentaram comprar ingresso, né, se for o caso, se quiserem comentar também. Eu comprei ingresso, comprei pro jogo Brasil e México, na primeira fase, e comprei pra semifinal, que eu sei que Fortaleza. Mas o que o pessoal tem reclamado aqui é a questão de você tirar o ingresso. Que na hora de tirar o ingresso, as filas são muito grandes, e há uma desorganização, o pessoal não está atendendo bem. E eu ainda não fui buscar o meu ingresso, né? Então não posso falar sobre isso. Mas em relação... Então vá. Mas em relação a comprar o ingresso no site, eu achei super tranquilo, não senti dificuldade nenhuma. Só o único problema que eu achei foi o fato de que você não necessariamente vai ficar do lado da sua mulher, do seu filho, do seu amigo, porque se cada um comprou o seu ingresso, na hora de escolher o local, vai ser sorteio. Então, o cara que comprou para ele e para a esposa dele, sendo que ele comprou no cartão dele e a esposa dele comprou no cartão dela, o cara pode ficar de um lado e a mulher dele do outro lado. Porque isso vai ser sorteio, não tem como o cara chegar lá, eu quero ficar aqui. Então, na hora da compra já estava previsto o local, o assento. Isso eu achei estranho. Basicamente, essa é a única reclamação que eu tenho que fazer, que eu faço em relação à compra do ingresso.
Beleza. E vocês, Eric e Leandro, vocês tentaram comprar ingresso também ou não? Eu me cadastrei naquela fase inicial, mas aí eu dei uma vacilada para quando abriram as vendas e por sorte não comprei, para te falar a verdade, eu ia ficar muito puto. Porque hoje eu vi exatamente isso, tem que retirar. Não é possível. Alguém deve ganhar muito. Não é? Alguém deve estar ganhando. Foi muito sincero. Alguém deve estar ganhando muito para imprimir o ingresso. Não tem necessidade de imprimir o ingresso hoje. Faz 3, 4 anos que no Morumbi você passa com um cartão, e é o cartão que patrocina a Copa, que é a Visa. Então qual a utilidade do ingresso de papel? Parece que eu tô no jogo com o Juventus. Pra guardar, isso. Sim, pra guardar eu acho legal. Realmente é uma coisa, quando vai com cartão, você é prático, mas eles te dão um boleto ou nem dão. Aí faz falta pra quem gosta de futebol guardar mesmo o ingresso. Colecionar, na verdade. Como diz a propaganda, né? Comprar com Visa é muito melhor, né? Então, é melhor. Mas podia ser mais fácil, por exemplo, muita gente de outras cidades queria ir ver. Sim. Aí eu, por exemplo, queria comprar pra final do Rio. Se eu não vou pro Rio passar uma semana antes lá. Ninguém vai. Chega no dia do jogo ou um dia antes. Então já teria que ter uma mecânica mais prática. Se tem essa tecnologia, seria muito mais fácil. Passa o cartão na catraca e entra. Sim. Agora, essa burocracia toda de ter que entregar, e aí 2 postos de entrega por cidade. Por isso que cada vez menos dá vontade de assistir. Porque você, mais uma vez, é feito de tonto e só vai porque gosta mesmo. Mas eu acreditei quando vi hoje e falei, puta, ainda bem que eu não comprei, porque eu ia perder mais tempo, ainda ia ficar mais desapontado. Porque pelo que eu li, né, a FIFA já estuda mudar isso para a Copa, né? Porque para a Copa são muito mais jogos, muito mais times, muito mais cidades e se for seguir nesse esquema vai ser um caos, né? Eu fico me perguntando, será que a FIFA não aprendeu isso nas Copas do Mundo passadas? Exatamente. Eu pensei exatamente isso, André. Eu lembro de umas matérias com torcedores na África do Sul retirando seus ingressos, fazendo aquela festa, tudo, e aquela fila gigante. Eu pensei, poxa, faz 3 anos que teve a Copa lá, e eles não viram que tinha que mudar isso? Viram, com certeza alguém ganha para imprimir os ingressos, por isso que eles não mudam. É uma explicação lógica que tem. E essa coisa de retirar ingresso, né? Por exemplo, você compra para ir assistir a final numa outra cidade, né? Por exemplo, se você faz isso num país minúsculo, né? Que é um pulinho de uma cidade a outra, tudo bem, mas o cara tá em Manaus e compra o ingresso no Rio, né? Vai ter que até o Rio retirar, né? Então, não tem muito sentido, né? Ouvindo o Eric falar, eu fico mais aliviado de não ter nem tentado comprar o ingresso, porque só de ouvir a revolta, eu imagino que eu estaria no mesmo grau de... É difícil de entender, né? Algumas coisas são complicadas de entender. Ele falou do Morumbi com o cartão, é absurdamente mais fácil você chegar e ter acesso, não precisar ficar... Acho que já faz uns 3 ou 4 anos que eu não pego fila para assistir futebol, porque você compra o ingresso pela internet e passa o cartão lá e o acesso está livre. É complicado tentar entender e criar um raciocínio de por que isso não vai acontecer no maior evento futebolístico, mas ok, a gente tenta compreender as coisas, né? E isso é do dia a dia, né? Você vai num show, vai num cinema, você lugar, pode comprar antecipadamente e não tem essa coisa de você ir retirar, né? E você falou do cinema, eu não tenho nada a ver com futebol, mas eu preciso contar, vale como experiência. Eu fui esses dias no cinema e tava uma fila enorme, tava estreando um filme, sei lá que filme era uma fila gigante. E cara, eu comprei o ingresso pelo celular do lado da fila e entrei primeiro que todo mundo que tava lá. Eu não sei como as pessoas ainda não percebem que você tem essa facilidade. Eu conectei o celular no site, comprei o ingresso, mostrei o celular na bilheteria, entrei. Eu também não consigo entender porque as pessoas ainda fazem isso. É algo que eu, sei lá, difícil de compreender. Eu quero chamar a atenção para um número, eu tentei buscar, estava desde o começo tentando buscar um número aqui e achei no site do Milton Neves que todos os custos de tudo, somado todos os estádios da Copa das Confederações, só para a Copa das Confederações o brasileiro já gastou 4,93 bilhões de reais. É muito dinheiro investido em todos os estádios. Eu sei que tudo vai ser bonito e tudo vai funcionar, mas o número é realmente alarmante. A gente não podia deixar de falar, é assustador de fato. Sim, e pensar que na Copa do Mundo dobra, né? Ao invés de 6 estádios vão ser 12, né? Então... E pensar que depois pode interditar como interditou o Engenhão, ou sei lá. O Engenhão hoje estão até demolir e construir outro, né? Não tem como explicar, né, cara? É um negócio que... É a mesma coisa do ingresso. É a hora que você para e pergunta, mas por que estão fazendo isso? Que ninguém vai explicar, mas não tem quem explique. É absurdo. É legal. Bom, e pra gente encerrar aqui o programa, né?
Vamos dar uns palpites aí pro jogo do Brasil, né? O Brasil vai estrear o jogo de abertura vai ser lá em Brasília. Inclusive vai ser o único jogo, né? O estádio de Brasília que custou milhões também só vai sediar a abertura, né? Brasil e Japão. Depois vai ficar ali, ninguém sabe. Aguardando a Copa, né? Pode ser que o Flamengo, que está sem estádio, jogue, um outro time que está com problema de estádio jogue lá, mas ficou meio que largado, né? E um estádio grande, né? Para alguns times é uma boa, eu acho. Você falou do Flamengo aí, aquele jogo contra o Santos, o estádio lotou praticamente só tinha flamenguista. Acho que Sim. jogos do Botafogo também, o Botafogo tem um time grande lá em Brasília, né? Ainda mais agora que o Rio tá sem Engenhão, né? Então. Mas aí é aquela coisa, né? Não foi uma coisa planejada. Ninguém quando construiu o estádio de Brasília lá pensou, vamos construir aqui porque quando não tiver jogo, o Flamengo vai vir jogar aqui. Entendeu? Tá bom? Se bem que pode ser uma saída, né? Para o estádio não ficar totalmente fechado, né? Já que o Gama, se for jogar lá, não vai botar 50 mil torcedores. Tem 50 mil torcedores. Mas, Guilherme, você perguntou do palpite, só para não deixar você sem resposta. Meu palpite é Brasil e Japão primeiro jogo, né? Isso. Brasil 2, Japão 0, um gol do Fred e um gol do Oscar. E para vocês, Leandro e Eric? Eu vou apostar numa estreia com o pé direito, um pouco mais otimista, Brasil 3-0. E você, Leandro? Eu acho que não será tão bom assim, não. Eu acho que não. Eu acho que o Brasil deve ganhar. Eu prevejo uma estreia de nervosismo, uma estreia de... É claro que tudo depende, né? Sai um gol no comecinho, etc, etc, etc. Mas eu acho que não vai acontecer isso e vai ser apertadinho. 1-0, 2-1, algo assim. Eu também acho que por ser estreia, né? A pressão da torcida, o time se acertando ainda, acho que vai ser isso mesmo, assim, 1-0, aquele jogo bem... Não assim difícil, mas dos jogadores se controlarem, né? Porque vai ter muito jogador nervosismo também. Acho que 1-0 é um placar assim que eu vejo com mais facilidade. Se bem que o time do Japão também não é dessas coisas, né? Não sei que 1-0 anime, né? Mas... Vamos supor que saia um gol no comecinho, aí o Japão vai ter que ir pra cima. Aí pode ser um goleado, mas acho que não. Eu acho que vai ser aquele jogo mais nervoso mesmo. Se for 1-0, vai ser aquele 1-0 que o cara marcou aos 35 do segundo tempo, assim. Isso aí mesmo. Pra marcar mesmo, segurar os últimos 10 minutos e pronto, tchau. Placar a la Itália, né? A la Itália. Mas é isso então. Obrigado aí, pessoal, pela participação no nosso podcast. A gente volta aí durante a Copa das Confederações, depois também para falar dos jogos, né, dos times, né, dos fatos bizarros, né, como o foguetório do Bolsonaro, se tiver mais problemas de ingresso também, né, então obrigado aí pela presença aí de vocês. Valeu, Guilherme, valeu, Eric, obrigado também, Leandro, obrigado a todos os ouvintes que tiveram a paciência de estar até agora. E vamos aguardar aí a Copa das Confederações, né? Eu vou torcer pro Brasil, né? Gosto muito de torcer pra seleção, apesar de ter muita gente que tá decepcionada hoje em dia, né? Com o time, com o técnico, com todo mundo. Mas vamos torcer. Acho que de repente, quem sabe a gente consegue alguma coisa. Legal. Obrigado aí pela presença, Eric e Leandro. Obrigado, Guilherme. Obrigado, André, Leandro. Também vou torcer para o Brasil, apesar de tudo que a CBF faz para a gente torcer contra. Eu não vou deixar de gostar da equipe e também espero que faça uma boa campanha. Se vai ganhar ou não é outra história, mas fazer uma boa participação e desenvolver o time para o Mundial é o que importa. Um grande abraço a todos. André, Guilherme e Eric, um abraço para vocês. É sempre um prazer. Como o Eric falou, apesar de a CBF nos fazer de tonto, é o esporte que a gente gosta, então vou assistir, vou torcer também. E a minha esperança também é de desenvolver o time para que na Copa do Mundo a gente consiga vislumbrar alguma esperança, porque do jeito que tá, não dá. Eu também estou na torcida para que o Brasil acerte, né, o seu time. Essa competição não é nem tão importante ganhar, o importante é dar uma cara para a equipe para chegar bem no ano que vem.
E vamos ver, né? Se vier o título, é lucro. Mas eu gostaria muito de ver o Brasil jogando com a Espanha até numa final para testar, né? Contra a melhor seleção talvez hoje do mundo, né? Seria um bom teste também para o time, né? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, a gente volta durante a Copa das Confederações para falar mais do evento. Então você aguarde aí os nossos próximos programas e fique ligado também no blog da comunicação, que a gente está comentando todo dia sobre essa competição lá no site. Um abraço para todo mundo e até o próximo programa.